Fala, gente boa, tudo bem? Estou aqui com vocês para mais um tempo de devocional, mais um tempo de palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com você acerca de algumas influências que podem acontecer na vida cristã. A primeira influência delas é a influência de uma pessoa sensual, depois também a influência de alguém que é mundano e também a influência de alguém que pode ser até diabólico, tá bom? O apóstolo Paulo falou sobre essas influências em Gálatas, no capítulo 5, quando essas influências começaram a entrar na vida dos cristãos, para também até desestruturar a comunhão do corpo, e o apóstolo Paulo chamou essas influências, muitas vezes invisíveis, chamou elas de fermento, e disse que um pouco de influência pode atrapalhar toda uma estrutura e pode atrapalhar toda a massa. Eu quero ler com você, está lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você sabe que quando a Bíblia fala sobre fermento, ela geralmente está falando sobre algo de transgressão ou até mesmo de pecado. Nesse caso, o apóstolo Paulo está usando o fermento para ilustrar más influências que não provêm daquele que nos chamou, mas que provêm de pessoas que têm o seu coração, a sua mente e os seus desejos focados e baseados no mundo mesmo. Então a primeira influência que eu quero falar para você é sobre a influência de uma pessoa sensual. O que seria isso? Uma pessoa sensual é alguém que é governada pelos seus sentidos. Alguém que vive pelo seu sentido, vive pelo sentir, e não necessariamente uma pessoa sensual é uma pessoa que mostra o seu corpo, mas ela pode ser sensual no seu olhar, pode ser sensual no seu ouvir, pode ser sensual no falar, e isso vai totalmente contrário a um homem espiritual, a uma mulher espiritual. Aquele que tem o desejo da sensualidade e que se torna uma pessoa sensual, ela começa a dar sinais de que alguma coisa não está bem, de que influências malignas estão sobre o coração e sobre a mente dessa pessoa. A outra influência que eu quero falar para você também é sobre a influência de alguém que é mundano. Você me perguntaria o que é ser alguém mundano? É ouvir uma música, é frequentar um determinado lugar? Não necessariamente isso. Ser mundano, basicamente, é você ter o teu coração e os teus olhos aplicados nos valores do mundo e não no Senhor. Então tem gente que nem se preocupa com o céu, com o inferno, e até cristãos não se preocupam com a eternidade, não se preocupam com nada disso. Pelo contrário, toda a sua força, toda a expressão de vigor, tudo aquilo que deseja está sim aplicado nas coisas da terra, nas coisas que os olhos podem ver. E isso é se tornar assim alguém mundano. E também a outra influência é alguém que pode ser até mesmo diabólico. O que é isso? Diabólico é alguém que já é PhD aí em sensualidade, também PhD nas coisas do mundo e no mundanismo. Ele começa a viver num outro padrão de vida e começa a buscar outras coisas para si. Só que nessa busca, nessa caminhada, começa a achar espíritos malignos e até espíritos aí que entram para destruir toda a história, toda a vida dessa pessoa, toda a família dessa pessoa. Então cristãos, mesmo frequentando cultos, mesmo frequentando as células, ela pode ser alguém que está sob uma influência sensual, sob uma influência do mundo ou sob uma influência também de Satanás. E como que a gente pode vencer tudo isso? Sendo um homem espiritual. E o que é ser um homem espiritual? Ser um homem espiritual é ser alguém que já venceu todas essas influências. É alguém que já consegue ser santo no seu ouvir, santo no falar, santo no agir, santo no proceder, ser santo como Ele é santo. Alguém que creu na justiça de Cristo e sabe que agora você também é justiça dele. E essa justiça te santifica, purifica os teus olhos, purifica os teus ouvidos, purifica os teus lábios e faz você vencer essa influência sensual. Também faz você vencer essa influência do mundo, aonde o mundo dita as regras de como eu preciso ser bom nisso, bom naquilo, bom naquele outro, preciso agir ou proceder dessa forma ou daquela outra forma. Não. Agora em Cristo, eu sou quem o Senhor me diz que eu sou, eu executo aquilo que o Senhor me pede para executar e eu sou exatamente aquilo que o Senhor diz que eu sou, e eu quero ser e continuar sendo esse homem espiritual que vence o mundanismo. Os meus olhos não se abrilhantam mais nas coisas do mundo. Como disse o apóstolo Paulo, ele diz, não atentando os olhos para o que se vê, porque o que se vê é transitório e passageiro, mas o que não se vê é eterno. E é nisso que nós atentamos os nossos olhos. Quando nós conseguimos perceber a totalidade
do coração de Jesus e entendemos que somos chamados para a eternidade, é nesse tempo, escuta, é nesse tempo que nós vencemos o mundanismo. As coisas do mundo perdem o sentido diante da face de Deus. É isso que é vencer o mundanismo. E vencer alguém com uma expressão diabólica ou vencer um espírito diabólico na minha vida é ter a certeza de que Cristo habita em mim e agora eu posso declarar Gálatas 2:20 que diz: já não sou eu quem vivo, agora Cristo vive em mim, e essa nova vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando eu consigo vencer essas influências em Cristo Jesus, creia, eu sou um homem espiritual, você é um homem espiritual e nós desfrutamos de uma vida espiritual. Que Deus os abençoe, fique em paz, em nome de Jesus. Um grande abraço.